Um momentinho só, fazer um teste aqui de áudio. Teste. Oi, oi. Oi, oi, oi. Bom dia. É um prazer estar aqui. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Queria agradecer também ao Museu Nacional, à Universidade Federal aqui, as pessoas de Gisele e Débora representando essas instituições. Dizer também para mim é uma honra fazer parte de um evento como esse, de uma comunidade de estudiosas e estudiosos em egiptologia, compartilhando esse conhecimento para dentro e fora do ambiente acadêmico. Eu sou Walter Duarte, eu sou sergipano, sou licenciado e mestre em filosofia e agora estou fazendo meu doutoramento também em filosofia. Meu licenciamento e mestrado foi na Universidade Federal de Sergipe e o meu doutorado está sendo na UERJ. Enfim, acho que a nossa história é um pouco parecida. Eu também tive contato com a cultura egípcia na infância, mantive também um estudo autodidático, não pude fazer esse estudo em casa e agora, no doutorado, eu tive a oportunidade de sistematizar esse estudo e trazê-lo para um ambiente muito mais, digamos assim, sério e institucional, tradução institucional. Enfim, o que eu estou prestes a apresentar para vocês, o conteúdo que eu vou apresentar para vocês, faz parte já são frutos, um dos frutos dessa minha pesquisa. E deixa eu tentar aqui passar. A minha apresentação ela vai ter dois momentos. Em todos eles eu vou fazer primeiro uma apresentação bibliográfica muito básica e em seguida eu vou fazer uma apresentação de conteúdo. No primeiro momento, desculpem. Agora, no primeiro momento eu vou apresentar o que é o conceito de requete. No segundo momento, eu vou apresentar especificamente em Ptah-Hotep, na obra de Ptah-Hotep, como se aplica esse conceito de requete de um ponto de vista ético. E vou apresentar 3 exemplos de exercícios éticos, exercícios espirituais. Aqui eu estou tomando a obra de Hadot como referência do ponto de vista de filosofia, como modo de vida, e modo de vida a partir de exercícios espirituais específicos. E algumas reflexões para nós. Tiver alguma pergunta. Essa é uma das minhas principais referências. É um polímata, filósofo, linguista, egiptólogo, enfim, congolês, Théophile Obenga. Essa é uma das principais obras. Filosofia africana no período faraônico. Ela compõe um conjunto de textos e traduções dos egípcios e a partir de uma perspectiva filosófica, algo novo, de 1990. Outra fonte de referência é o professor Renato Nogueira, que já fez parte aqui, já apresentou aqui, acho que na 2ª edição, se não me engano. Essa é uma das obras dele. Ele é meu orientador. Enfim, vamos ao conceito de requete. Renato Nogueira, ele apresenta a definição de Théophile Obenga de o que vem a ser a filosofia para o povo quemético. O que nós chamamos de filosofia, que parte de uma palavra grega, tinha na civilização egípcia esse conceito aqui como referência, requete. Esse conceito, etimologicamente, ele é composto por 2 elementos. O verbo rec, que a gente pode traduzir por conhecer, estar consciente de, aprender, e o substantivo ket, que a gente traduz simplesmente por coisas, mas ele é muito mais amplo, essa é uma tradução muito básica. Como o tempo é muito curto, eu não vou poder fazer uma apresentação muito profunda disso. Eu já adianto que eu tenho alguns artigos já publicados, alguns estão prestes a serem publicados, já enviei para revistas, já foram aceitos, só estão esperando publicações, e eu trato com mais detalhes sobre isso. Tem alguns vídeos também que eu falo sobre isso, com um pouco mais de detalhe, mas eu vou fazer um apanhado bem panorâmico aqui para vocês. Esse conceito, ele se remete a uma atividade artesanal e vitalícia.
a partir da qual a praticante, a pessoa praticante, engajada de amor, é um conceito filosófico meri, pelo conhecimento, amor pelo conhecimento, exercita curiosidade, o que eu traduzo aqui por curiosidade e investigação, promotoras de um bom julgamento. Aqui já estamos chegando um pouco mais detalhadamente para um ponto de vista ético da filosofia egípcia. Essa prática promove o desenvolvimento de ações adequadas, medo nefé, cujo acúmulo torna a pessoa praticante alguém serena. Essa é uma tradução que Renato Nogueira optou por fazer, serenidade. O conceito de Geru, mas é uma das traduções possíveis. É importante ressaltar que os conceitos queméticos, diferente de muitos conceitos ocidentais, eles não são tão literais e específicos, eles são conceitos polissêmicos, eles carregam vários sentidos. Dependendo do conceito onde ele seja instalado, a gente pode traduzir de maneiras diferentes uma mesma palavra. Enfim, Ptah-hotep. Essa aqui é uma estatueta dele, de madeira, encontrada em seu túmulo em Saqqara, está presente aqui no Museu do Cairo. Esse aqui é a palavra, o nome dele em caracteres egípcios, e aqui é uma transliteração em escrita alfabética. Opa! Grão-Vizir, da quinta dinastia faraônica, aqui o período 2494, 2345 antes da Era Comum. Essas datações, elas são polêmicas também, existem diversas datações, mas eu estou adotando essa aqui, que é desses autores que eu falei já para vocês. Sob a regência do faraó Djedkaré e Zeze, nesse período aqui. Esse aqui é um outro filósofo, esse é americano, Molefe Achante. Também a minha pesquisa parte grandemente da metodologia que ele desenvolveu, que se chama afrocentricidade. Que, engraçado, a professora falou aqui algo que eu fui estudioso de Wittgenstein também. E o que Achante fala é exatamente sobre um certo problema que havia no ponto de vista da interpretação da cultura egípcia, porque sendo a cultura egípcia uma cultura africana interpretada por conceitos ocidentais, obviamente que haveriam obstáculos muito grandes a serem traçados para se entender essa cultura. Achante estabelece as bases de uma cultura africana para se abordar essa filosofia. Eu tomo aqui um trecho de um dos textos dele, onde ele fala de Ptah-hotep do ponto de vista especificamente ético. A principal busca dos escritos de alguém como Ptah-hotep é como alcançar a saúde da alma, sendo para quem o lê um compasso moral, que pretende nos mostrar quão dispostos estamos a avançarmos ao autoconhecimento e ao conhecimento dos outros. Essas aqui são traduções clássicas, não sei quantas de vocês conhecem. Eu estou utilizando principalmente essas três traduções aqui, do historiador Christian Jack, historiador francês, da egiptóloga israelense de Stein, e a tradução de Manuel Araújo, historiador também, coincidentemente, meu conterrâneo aracajuano. Tá. Eu tenho aqui alguns excertos, eu peguei os 3 primeiros ensinamentos de Ptah-hotep, vou lê-los aqui com vocês e mais à frente a gente vai entender um pouco o que eu quero fazer com isso. O primeiro ensinamento ele diz, ele compôs, esse aqui, né, eu vou voltar aqui um pouco, atrapalhando aqui. Aqui, esses autores apresentam uma das obras de Ptah-hotep, que é entendida como o livro mais antigo da humanidade, que são os seus Sebaíte. Aqui, Sebaíte, os ensinamentos. A gente traduz por ensinamento, instruções, enfim. Nele, eu entendo esse escrito como um tratado filosófico que é composto e apresenta os principais conceitos filosóficos dessa cultura. Agora posso prosseguir. Aqui, nós vemos: se encontrares um contendor em seu melhor momento, contendor aqui, nesse momento ele está falando de um debate.
e mais habilidoso do que tu, abaixa teus braços, curve tuas costas, pois insultá-lo não o fará concordar contigo. Não te importes com palavras duras, não contestando em seu argumento. Sua ignorância, isso dele, né, será exposta e tua contenção vencerá o dele jorro de palavras. Vamos ao ensinamento seguinte. Se encontrares um contendor, mesma situação, dessa vez tão habilidoso quanto tu, certifique-se de que tua habilidade seja manifesta pelo silêncio, enquanto ele fala de modo vilipendioso. Vamos ao terceiro. Se encontrares um contendor em seu melhor momento, mesma situação de uma disputa, num debate, e menos habilidoso do que tu, não seja agressivo, nem o ataque por ser fraco. Deixe-o em paz. Ele refutará a si mesmo. Não laves teu coração contra teu contendor. Desprezível é aquele que humilha ou violenta alguém mais fraco. A audiência ficará de teu lado, mas se o atacares, terá desaprovação. Walter, o que você quer com isso? Pois bem, nós temos aqui dois elementos básicos. Vou ser rápido que o tempo. Temos aqui dois elementos básicos. Primeiro, nós vemos que o contendor ele é mais habilidoso, ou é tão habilidoso quanto, ou menos habilidoso. Nós vemos aqui uma atitude performática num debate. E nós vemos aqui, nesse debate, nessa disputa de ideias, palavras duras, ignorância contra a contenção. Temos aqui uma habilidade do silêncio, a fala vilipendiosa contra o silêncio. E temos, de novo, uma pessoa que refuta a si mesmo e desprezível aquele que humilha. Nesses três exemplos, dois conceitos são recorrentes na obra inteira de Ptah-hotep e na cultura filosófica, que são os conceitos de Geru. Renato opta por traduzir como serenidade, mas a gente pode traduzir como silêncio também, uma das outras traduções, e Sesh, que é escuta. Aqui nós vemos um símbolo determinativo de um homem com uma das mãos na boca, e aqui também, e a orelha de um animal típico das savanas. Pois bem, para nós, esses dois conceitos, escuta, silêncio, se remetem a atividades, nem posso dizer atividades, mas ações passivas, né? De ouvir, de se manter em silêncio. Surgiu um questionamento para mim. Como essas duas potencialidades humanas podem compor um sistema ético? Não só isso. Como podem elas ser as primeiras bases, as bases fundamentais desse sistema ético? Em que sentido duas atividades que percebemos como passivas podem contribuir com uma prática filosófica? Segundo lugar, como o silêncio pode fazer parte de um procedimento ético? Essa é a minha dúvida na minha pesquisa. Algumas coisas eu já comecei a desenvolver, tem um artigo já falando sobre isso, mas é bem primário ainda. Isso aqui são meus contatos, para quem estiver interessado em ter acesso a essas obras. E muito obrigado. Obrigada, Walter. Agora a gente vai ter a nossa última fala da mesa,